E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. Olha o tamanho da pilha e na verdade tem muito mais para vocês. Não só isso, vou fazer uma espécie de protesto, uma reclamação, uma choradeira aqui com vocês referente à Amazon. Não vamos perder tempo, o vídeo provavelmente vai ser grande. Bora lá. E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, estamos começando mais um vídeo, tá? Eu não sei o tamanho que vai ficar, mas já adianto que haverão reclamações, tá bom? Bastante falatório da minha parte, mas eu vou tentar resumir a história em si, né? O que minha prolixidade de sempre permitir aqui para vocês, tá bom? Resumindo, 99% dessa pilha e mais o que eu vou fazer picado aqui para vocês, né? Com a magia da edição, foi referente àquele esquenta da Semana do Consumidor em março, para vocês terem ideia, tá? Resumindo a história, paguei no boleto, pois eu não tive condições de fazer o Pix no grito ali na hora, e alguma coisa aconteceu no sistema da Amazon que embolaram meu pedido, não entregavam nem a pau, abri 2, 3 reclamações daquele consumidor GovBR, me enrolavam, né? Tem vezes que eu fico pensando que ou estão botando um bot para responder a gente, ou estão fazendo trabalho escravo com o pessoal, que aí descontam na gente para responder com uma vontade de não fazer as coisas a contento. Tudo que eu pedi foi dentro do meu direito. Pedi para enviarem, passou um tempão, abri outro pedido, passou mais um tempão. O que eu tive que fazer? A boa e velha carteirada, que infelizmente é o que funciona aqui no Brasil. Ameaçar de processo, né? Pôr os caras no pau, pôr os caras no ferro. E acabou que deu certo no que? A compra deu X reais, e aí vocês vão ter que descobrir. Ao fim disso aqui tudo, eu vou falar mais ou menos os valores que eu paguei por conta do tamanho da pilha que ficou, né? Os valores de promoção, etc. E acaba que o negócio ficou mais moroso que deveria ter sido, né? A única coisa chata deveria ter sido é o pessoal do correio ou das entregas da transportadora, né? O pessoal da distribuição carregar essa cacetada de coisa. E acabou que sobrou pra mim, perder meu tempo. Não digo perder minha sanidade, porque é uma coisa que dá pra você remediar com a devida paciência, mas é uma parada chata que beira o ridículo, com toda certeza. E aí acabou que depois de muito tempo, várias reclamações, e no caso, eu não sei quando vai estar saindo pra vocês, né? Se é em julho ou agosto, no finalzinho aí, né? No caso, foram 3, 4, quase 5 meses de espera, e como eu disse, só o que realmente resolveu. E aí eu vou falar, para quem sabe você passar por esse problema futuramente, ou esteja passando, faça o que? Pesquise direitinho, eu não sei falar o artigo de cabeça, mas é pautado no direito do consumidor. Se eles não quiserem te dar o estorno, ou ficar de muita frescuralhada, que é te querendo te enrolar, né, sendo bem grosso. E aí, no caso, se não quiserem enviar propriamente ou falar que dê um certo imbróglio no sistema de compra, peça o nivelamento de preços. Vamos supor, agora você pagou 10, só que o mesmo carrinho está beirando 50. Obrigue eles a te dar um vale para nivelar com os quase 50 para você refazer sua compra. Pois assim você vai estar exercendo seu direito à compra, né? Porque eu mesmo não quis cancelar essa compra, eu tive que refazer do zero porque eu queria sim, né? E aí tem todo o lance do direito do consumidor, que mesmo que sejam preços excepcionais e coisas de desconto, né? Você poderia ter o direito à compra, isso que eu quero falar, né? Então mesmo que nivelando, você ainda tem o direito de receber suas coisas em casa. Em resumo, pessoal, chegaram. A maioria dá para consertar, eu ainda vou ver na verdade, que eu me preocupei mais em amaciar as edições. Mas 2 ou 3 aí foram avarias gritantes que é de olhar e cortar o coração. Sinceramente, e vamos terminar essa parte da reclamação, é uma vergonha, é um disparate, é um esculacho ver o que a Amazon se tornou com o passar dos anos. E eu sempre relembro, por exemplo, o vídeo do Pipoca e Nanquim, que eles tinham até um cara próprio para mexer com o negócio de associados, era como se fosse um agenciador, um cara para trocar ideia que fazia a ponte. Tanto que esse cara acho que nem deve existir mais a função dele, né? Globalizou demais ou tirou certas especificidades da Amazon Brasil, né? Tipo quando a gente tinha MTV Brasil, uma coisa só nossa de certa forma. Então é muito triste ver o que uma empresa que tem um nome tão grande, um peso tão grande, uma capilaridade, né? Uma influência, os tentáculos dela estão por aí, Brasil afora. Esse nível de esculacho me relaxo, né? Então reclamação feita, no fim do vídeo ao longo, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou estar falando pra vocês. Vamos parar de choradeira, vamos pra primeira parte do vídeo. Eu tentei separar mais ou menos por tipos, tá? Não por editoras propriamente. Isso aqui é a pilha de mangá, beleza? Vamos lá. No caso, eu vou falar os valores no fim do vídeo para ficar mais fácil. E aí você some por conta e tal, mas era uma promoção muito boa dessa esquenta Semana do Consumidor, que era a cada 3 ou 4 itens, 40% de desconto.
né? Acho que era a cada trinca mesmo. Era uma lista específica, mas ela era bem abrangente. A maioria do que eu queria já estava nela. E também, não só isso, não era tipo 40% em cima de um preço cheio. Era 40% dos preços promocionais que se por acaso já estivessem. Então, de novo, como eu disse, eu lavei a égua. Por isso que é esse tamanhão e vai ter mais. Tá aqui guardado do lado, tá bom? Vamos lá. O box de Pum Pum, né? Boa noite, Pum Pum. Ah, mas Ivan, você é meio puto com o Inyo Asano. Você já leu antigamente no Scan e tal. É que eu falei, né? O preço estava bastante atrativo. Olha que legal, não vou tirar, tá? Aqui tem os 7 volumes, 2 cartões postal e 2 marca-páginas, se não me engano. Aí eu guardei os cartões no 3 e como é respectivo mesmo da arte, né? Ficou um no volume 1, um no volume 2, o marca-página, e o volume 3 eu guardei os 2 postais. Tá aqui bonitinho e tal. E esse volume laranja aqui, inclusive, veio com a capa descascando. Mas é mais um bagulho de gráfico e tal, né? Tanto que um problema, de certa forma, das caixas serem muito justas é que a orelha vai desbeiçar no tira e põe do passar do tempo, né? Tem que tomar muito cuidado. Aí, no caso, para aproveitar o saquinho original, né? Arregacei a bundinha dele aqui. Ai, ai, né? Zé da manga. E aí eu aproveitei o saquinho. Olha só que legal, né? Bem bacana. Vou estar falando o preço ao final, beleza? Continuando aqui, né? Agora com pipoca e nanquim. Fóssil dos sonhos, do Satoshi Kon, né? Lombadinha. Contra a capa, tá bom? No caso do Pum Pum é um encadernado, né? Um tankobon normal de banca, etc, tá? Aqui já é o padrão pipoca e nanquim, sobrecapa, marca-página, firiri, fororó, né? No caso aqui é uma antologia de contos, né? Todos os contos dele. E aí, no caso, se eu gostar, depois eu vou correr atrás daquele Kaique 100, alguma coisa ao mar, que é no caso da New Pop. Aí se você comprar esses dois, você vai ter tudo em matéria de obras curtas, aparentemente, porque também teve aquele Opus que saiu pela Panini bem antigamente, eu tive por um tempo, depois eu vendi na época, e a obra póstuma do cara, tanto que ele estava terminando o que seria o volume 2, né, da nossa edição brasileira, e infelizmente ele faleceu no meio do caminho. Só que aí tem uns rascunhos e tal, meio que pra, pelo menos, terminar o raciocínio da história, vamos dizer assim. E aí dá pra você ler e entender mais ou menos, mas realmente foi uma perda muito triste, né, das artes no geral, porque ele desembocou mais pra animação, né, que nem o povo fala e tal, ele é o cara do Paprika, ele é o cara do Perfect Blue, não sei o que, Tokyo Godfathers também, um trem assim, né, eu nunca assisti, eu tenho curiosidade, mas ao mesmo tempo que eu tenho curiosidade danada, eu tenho uma certa ojeriza, porque do tanto que enche o saco, eu acabo pegando birra, mas é uma coisa minha, tá bom? Essa é a edição, tá bom? E vamos continuando aqui, beleza? Agora tudo vai se resumir a uma história só, mas é o tamanhão, né? Ah, mas é mangá, sim, mas optaram por publicar assim. Não sei nem se no original japonês foi desse jeito. Eu imagino que não, porque a Veneta tem dessas, né? Vamos lá, pessoal. Ikkyu, do Hisashi Sakaguchi, né? Felizmente também faleceu e tal. Se não me engano, é essa obra aqui que ele entregou as últimas páginas, voltou pra casa e empacotou, né? Deus o tenha. Ele, se não me engano, ele foi ajudante do Osamu Tezuka e do Katsuhiro Otomo. Ele tem uma história envolvendo esses dois, eu posso estar enganado, depois vocês pesquisem, tá? E aí não tem volume 1, 2, 3, 4 no caso, são elementos, mas aí você consegue pautar pelo personagem, né, pra você saber melhor, beleza? Este é o primeiro, tá bom? No caso é o Terra. Até deu uma viralizadinha na época que ele saiu, porque ele vem com um posterzinho. É essa arte e nas costas tem várias propagandas, assim, tipo um catálogo breve dos mangás da Veneta. Foi meio que uma peça de divulgação também, de certa forma, né? Essa é a frente, beleza? Lombadinha. Contracapa. Volume 2, tá bom? Frente. Lambada. Contracapa. 3. Esse aqui, ó. Vamos lá. Lambada. Contracapa. Quarto e último. Este daqui, tá bom? Lambada. Contracapa. E aqui está a coleção completa, pessoal. Deixa eu ver aqui, né? Terra, água, fogo e vento, né? Tem até um certo conceito na história, eu tava dando uma folheada para amaciar, e no último volume meio que menciona algo que refere a esse aqui, então dá para entender um pouco mais. Mas são 4 volumes, a história está fechadinha aqui, né? E tem outras obras do autor no Brasil, acho que é 12 cores que chama, tá na Conde, tá? E talvez mais alguma coisa perdida por aí que eu não vou saber de cabeça, ou está para sair, ou nem foi anunciado nem nada, né? Igual o Kaique 100 aqui que eu lembrei de cabeça de última hora. Agora vamos para quadrinhos ao redor do mundo. Infelizmente não terão nacionais, tá? Então vocês já podem tirar o cavalinho da chuva, mas é essa uma terceira pilha e a gente arremata, beleza? Mas um grande suma aí, grande resumo para vocês, é tudo quadrinho alternativo praticamente, beleza? Vamos lá. Em matéria de batatinhas e ainda na Veneta, pessoal, nós temos isso aqui, ó, Berlim. Saiu ali, né, o pessoal tem muito o Ayako e o Berlim, né, serão os batatinhas da Veneta, olha só o tamanhão, né, e tal. Esse aqui também, só que aí no caso não é necessariamente um relaxo, a gente tem que ser justo. Veio com um problema de gráfica, de 3 ou 4 páginas rasgadas na beiradinha.
Só que como eu disse pra vocês, eu liguei e tal, e fizeram o corpo mole, eu vou passar uma fita e sobreviver com isso aqui dessa forma, porque de todos esses 3, 4 meses, toda essa peleja, cansa muito a gente, cara. A gente perde a paciência. Não digo que é ao ponto de chorar, mas tem hora que dá vontade, porque a gente tem que se virar com um salário, né? Nessa nossa democracia relativa, né, companheiro? E essas coisas assim, então tem muita parada que acaba desanimando e entristecendo a gente. E como eu sempre sou da legião da má vontade, eu sempre julgo as coisas pelo lado pior, fica parecendo que a empresa quer ganhar da gente na canseira, no cansaço, porque eles têm plenas condições de mandar outro ou ajudar, fazer algum tipo de ressarcimento, né? Porque não querem mesmo. Como eu sempre brinco, provavelmente o Jeff Bezos está passando fome em casa, né? Já perdeu o cabelo, deve estar perdendo também as condições de se sustentar. Esse aqui do Berlim, se não me engano, é sobre antes, durante e depois a ascensão do Zé Bigode. Ou ela termina quando o Zé Bigode pega firme no regime bigodista, vamos falar assim. É porque tem tempo que eu pesquisei e aprendi um pouco sobre a obra. Eu ainda vou ler, né? A propaganda dela é uma obra que levou 20 e tantos anos para ser feita. Porque da parte 2 para 3, nossa senhora, demorou pra caralho. Pelo menos é o que eu lembro da divulgação na época, tá bom? Ainda na Veneta, só que agora não tão grande, né? Não tão bitelão, né? No caso também. Aqui, ó. É porque eu perdi o lacre original. Como vocês sabem, eu gosto de amaciar e aproveitar o saquinho. Mas aqui eu tive que botar dos meus próprios. O livro de Ofélia, encerrando aí o ciclo de Palomar do Love and Rockets, que seria, no caso, o do Gilbert, né, Hernandes. Eu sempre confundo, porque o Jaime é o cara das loucas, a Meg Mecânica, etc. Que inclusive, Veneto, retomem, tá? Porque o pessoal já tá começando a achar que vocês estão de avacalhação. Tá? Isso aí nos grupos, nas conversinhas por aí, beleza? É uma edição de capa cartão, com orelha e tal. No caso, vai encerrar o ciclo de Palomar, né? Que é no caso, a Luba, entre vários outros personagens. Ainda nos bitelões, vamos para esse aqui, ó. Monstros de Barry Windsor Smith, a obra derradeira do cara. Para você que não sabe da história e tal, né? No caso, tem também todos os pormenores. Eu recomendo que vocês pesquisem, né? Mas era para ser a suposta, né? Diz que isso aqui era para ser a saga original do Hulk da Encruzilhada, né? Mas aí deu uns problemas, o Barry Windsor Smith cascou fora e tal, né? Aí diz que eu não vou lembrar quem é o cara da época, né? Que meio que aproveitou uns conceitos e tal. É uma história meio nebulosa até hoje, né? Eu mostrei ali e tal, né? No caso do livro de Ofélia, capa cartão, tem orelha e tal, né? Eu não sei se eu dei uma giradinha nele, mas esse aqui eu vou girar pra vocês, beleza? Aqui. O porém dessa edição, eu não sei se eu tive esse azar, mas deve ser no todo, vamos dizer assim, né? É que essa edição é muito mal jambrada. No caso, todavia, até eles são até uma certa referência em encadernação. Eu não lembro de nada do que eu tenho deles aqui que é muito ruim. Mas eu não sei se eu dei o azar de pegar uma fornada ruim ou se infelizmente é assim. Agora, se for todos assim, pelo amor de Deus, que é o quê? Sabe quando você pega um livro, no meu linguajar, tá, gente? Aquela goma que segura os cadernos na lombada interna, que é quando você abre, ela vai fazendo assim, né? No caso, a lombada, em matéria da capa mesmo, né? Ela deforma demais. Isso vai dar aquela cicatriz, vai dar aquele vinco feio. E Deus me livre e guarde, se você não tomar cuidado, é capaz de você pegar seu encadernado e rachar ele no meio. E aí, como eu disse, né, você se lasca de trabalhar, se rala, junta dinheirinho, espera uma promoção. No meu caso, eu já tive toda essa sequência de cagadas com a Amazon, e aí quando chega, a própria edição também não colabora. Apesar disso, o papel é de boa gramatura, tem orelhonas, é um encadernado bem legal. O foda mesmo, na minha opinião, foi esse lance da goma usada na lombada interna. Deixou a desejar demais, tá? Mas aí também, né, que não falo, eu sou um Zé, quem é que vai me ouvir, né? No caso aqui agora, pessoal, pulamos a Todavia, agora nós vamos para Quadrinhos da Companhia, né? Companhia das Letras, né, no pessoal aqui. Essa aqui, ó, minha coisa favorita é Monstro. No caso, esse é o primeiro volume, tá? Aqui, essa é a frente, lombadinha, contra a capa. Não vamos perder tempo aqui, ó, diretão, ó. Esse é o 2. Lombadinha, contra a capa. Pegando os dois pra vocês agora, olha só, que bacana. Padronizado, né? É legal. Tem todo um siriguete aqui, um siriguelo doido envolvendo essa história, né? Que ele foi feito muito na base da caneta, da esferográfica, na Bic, né? Que o pessoal fala também. E, se não me engano, no volume 1, na própria produção dele, né? A Amy Ferris, que é a autora original, passou uma peleja danada. Que ela teve um problema de saúde. Eu não lembro se foi derrame, se foi AVC, uma coisa assim que petecou ela bastante de saúde, tadinha. E ela pelejou e com muito esforço foi lá e terminou o primeiro volume. Tanto que isso foi, de certa forma, usado
como peça publicitária, né? Tipo assim, a autora que quase empacotou para fazer sua obra, a autora que superou os limites da própria saúde para terminar, né? E diz que é uma história legal, né? A menininha que é meio monstro, ela gosta de bagulho público, vai investigar uma vizinha, uma colega de escola, um trem assim que faleceu, né? Churrascada, se não me engano, e ela vai investigando e a história é toda entremeada de cartazes de filmes pulp, coisas antigas e tal, né? É uma história legal, um tanto quanto adolescente nesse sentido, né, infanto-juvenil, mas permeada aí de diversas referências ao terror, à cultura pulp, etc. Dizem que é legal, novamente, comprei num preço bacana, e esses aqui até vieram num acabamento bacana, né? Acho que o recheio offset, tem orelhas, é um encadernado bem feitinho, os 2 volumes. Se não me engano, o segundo volume já fecha a história. Se não, né, depois aí, quem sabe, tenha derivados, alguma coisa, mas é só conversando com a Emil Ferris. E vamos para a última parte, pessoal. Praticamente Pipoca e Nanquim, exceto por um, que é o que eu vou retomar a parte da reclamação, tá bom? Tem um aqui que é mais ou menos e outro vai ser, de fato, o maior exemplo do esculacho que eu estou mencionando ao longo do vídeo, tá bom? Vamos lá, pessoal. O Eternauta volume 2, né? Agora é a versão de pé. O outro era widescreen, né? Aqui, tá bom? Lombadinha, contracapa. Para fazer par com o acabamento da primeira edição, ela também tem luvinha e tal. Não vou tirar, mas essa aqui veio com a capa amassada. Como eu disse para vocês, a porrada foi tão grande, né? A força foi tremenda que a quina da capa dura ficou mole. Tentei puxar, tentei arrumar e tal. Acabou que eu só tive condições de esticar para aprumar o alinhamento da capa e passei uma fita para firmar de novo no lugar, mas até rasgou a estampa da capa. É realmente um negócio triste, um negócio lamentável, mas todo o resto tá legível, tá bacana, pelo menos isso, né? Vamos continuando aqui, beleza? Sem corte, sem nada, em real time para vocês. Esse catatauzão aqui, ó, olha que bacana. Torgal, finalmente, né? Na época, quando saiu, eu fiquei até com medo de ter esgotado para ter que refazer a compra, como eu expliquei para vocês. Mas acabou que deu certo, graças a Deus. Essa é a frente, é o volume 1 da saga clássica, tá? Aqui, ó, volume 1, 77 a 84, de Gregor Rosinski e Jan Van Hamme, né? Aí acho que da série clássica, que vai até o 19, 20 e poucos, vão ser 4 volumes, tipo o Blueberry mesmo, né? Essa é a frente, beleza? Lombada, olha que bacana. Contracapa. Esse aqui veio sem nada, graças a Deus deu tudo certo. E em matéria de gramatura, assim, não sei se eu comentei ao longo do vídeo, que é muita coisa na minha cabeça pra falar pra vocês, né? Fico imaginando quem é que assiste isso aqui tudo, não deva ficar louco igual eu, de tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é engraçado que a gramatura do papel dessa remessa como um todo até veio bem decente, né? É pra vocês verem que tem vezes que é coisa, parece que é a editora querendo economizar, ou a gráfica que é vagabunda demais, ou você que deu azar, né? Você que foi otário, trouxa aí, caiu na roda do azar de pegar de uma fornada ali, de um bloco, de um lote todo avacalhado, né? Ainda no Pipoca e Nanquim, pessoal, isso aqui, ó. Quarto Poder, a Conspiração Star, do grandiosíssimo Ron Jimenez, que eu brinco, né, que é o, no caso, o Romitinha da arte pintada, que ele também faz muito personal quadradão, bombadão, as moças muito bonitas também, né? É um quadrinho sci-fi feito por ele, de cabo a rabo, se não me engano, roteiro e arte. Bombadinha, contracapa. Também veio inteirinha, felizmente, aí, graças a Deus e tal. Este aqui vai ser tipo um interlúdio do que eu tô falando, porque eu quero deixar o outro por último para reclamar o resto. Durante todo esse tempo de espera, já vou botar aqui, né? Durante todo esse tempo de espera, acabou que tiveram várias promoçõezinhas pingadas. Isso antigamente não tinha, né? Em detrimento de várias outras coisas que eu tô reclamando aí, mas talvez por eu ser de Minas ou alguma coisa mexendo na logística, hoje em dia tá dando para você fazer compras específicas de 1, 2, pouquíssimos itens, ou compras relâmpago de um item só como esse aqui, por exemplo, e você tá pegando frete grátis. Então pra gente igual eu que, dependendo, não gasto o Amazon Prime, eu não tenho, por exemplo, né, até para não ficar instigando demais a sanha da gente comprar toda hora, mas em itens como esse, de vez em quando pra mim aparecem como frete grátis. Inclusive eu ponho isso nos anúncios dos grupos, né, o lance do link e tal. Você que não acompanha, por favor, nos prestigie, né, linktr.ee/perdgeek. Tem todos os nossos links associados, links do canal de anúncio de segunda mão, tudo. Inclusive aí tô esperando um colega meu de muito tempo conversar aí comigo pra gente acertar uma nova lista de segunda mão. Vários itens raros, muita coisa bacana. Aguardem, tá bom? E isso aqui, nesse meio dessa cagada, dessa bagunceira toda, teve um item desse Eric do Campeão Eterno, né? Que é o Eric do Druillet com Cawthorn, que é as primeiras adaptações em quadrinhos do personagem. É uma ediçãozinha fininha, vou mostrar pra vocês, né? Mas faz parte ali, ela é em parte integrante daquela biblioteca do Michael Moorcock, não sei das quantas, né?
que tem ali umas versões mais antigas do Hawk Moon, se eu não me engano, a versão do Eric do P. Craig Russell, aquele Eric também que saiu na Marvel bem mais antigamente, né? Aqui no Brasil saiu na Abril, se eu não me engano, em formato de graphic novel, né? Aquele formato quadradaço. E este aqui, no caso, é a primeira retratação do Druillet, né? O Philippe Druillet, né? O cara da Metal Hurlant, etc, etc. E aqui pra vocês, ó, frente, lombada, olha que sacanagem, fininho, né? Contra a capa. E aí, no caso, eu vou falar o preço no final pra vocês junto com todos os outros. Mas foi uma coisa rápida, tipo, promoção, não sei o que. Apareceu frente de grátis, eu falei, tá bom. Chorei tanto no Pix, veio e tal. E veio bonitinho. Uma amassadinha aqui embaixo tá, mas eu consegui consertar. Mas o que eu quero dizer é que no muito e no pouco, tem hora que a Amazon, o que ela, digamos, nos prestigia com bons preços, parece que é uma espécie de risco calculado pra não te fazer perder a vontade de viver, né? Porque por conta de tudo isso aqui e o próximo que eu vou mostrar, minha Nossa Senhora. Agora vamos pra choradeira final do vídeo. Não vou tirar do saco porque veio de um jeito completamente avulso, estranho pra caramba, não sei nem por que veio desse jeito, mas eu vou tentar resumir pra vocês, beleza? Isso aqui, ó. O livro do mestre Motini da figura, né? O Rodrigo Rosa, um abraço, bigodeira da figura, né? Já até topei com ele nos eventos e tal, cara muito bacana, muito solícito. Levou uma cacetada de tempo para fazer esse livro, e no meu caso, quando eu finalmente consigo o meu, ele chega todo fodido. No caso, pessoal, ele veio nesse saco esquisito, não sei porquê, se é condicionamento do estoque da figura direto para a Amazon, alguma coisa assim, eu não entendo, tá? Me perdoem. Mas aqui no caso, eu vou tentar mostrar para vocês, aqui, ó, aqui dependendo do saquinho vai deixar acontecer, de mostrar para vocês com perfeição. Tá vendo esse riscão aqui? É porque eu já passei a fita. Essa estampa, ela veio desbeiçada. De tanto chacoalhar dentro da caixa que eu falei que era muito maior que as revistas, a revista talvez estava de lombada para baixo, ela veio saculejando. Que o papelão que foi usado na lombada furou de dentro para fora a estampa da capa. E aí quando chegou aqui em casa, tava justamente um papel assim. Aí eu fui, peguei, abracei de novo e passei uma fitinha. Só que como eu disse para vocês, eu tentei ligar, tentei o reembolso parcial, tentei que mandassem pelo menos as mais avacalhadas de novo, como por exemplo o Eternauta 2 e o Mestre Motini, só que de todo jeito que eu pedia, toda a forma que eu fazia, não dava. E as pessoas que me atenderam foram muito carinhosas, assim, muito solícitas, eu entendo também que é o emprego delas e tal, né? Mas eu fiquei muito magoado, porque a gente gasta uma bolada e o mínimo que a gente tem que ser prestigiado é nisso. E realmente, assim, pra esse tempão de espera, pra chegar desse jeito, e algumas tá num estado tão triste, tão lamentável, né? Não quiseram nem me dar o estorno parcial proporcional aos danos. Tipo, olha, esse tá estragado desse jeito. Quero X% pautado aí no dano de cada revista. Se o cara tiver a melhor vontade, ou no caso, tiver a bendita da opção no site pro cara clicar pra você, ele pode fazer isso pra você. Já aconteceu isso anteriormente pra mim, e é meio com a roleta russa, né? Como eu disse, é uma montanha russa de sentimentos, e acaba que você tem que ver, né? Fica parecendo, na verdade, um cabo de guerra, de quem é que sai por cima de quem. E para não deixar passar, né? Essa é a frente, não sei se você não tá enxergando aí. Lombada, beleza? Contra a capa. Eu vou ser bem sincero pra vocês, se eu tivesse contato de alguém com escaneador, algum maquinário assim de digitalização, eu cederia pro pessoal do scan. Pra pelo menos alguém, né? Pelo menos o resto da internet aí, desfrutar da alegria do material. Porque eu folhei e realmente é um material muito, muito massa. Mas, poxa, o estado que tá é de cortar o coração. Principalmente a gente que mexe com isso. Infelizmente eu não vivo disso, né? Mas que tem esse carinho, esse contato constante, produz conteúdo, faz isso e tal, né? Eu fico imaginando aí outros meios de outras formas de colecionismo, né? Talvez, sei lá, um videogame com a quina batida que não tenha conserto, um livro de raridade de 1900 e bolinha que tá todo fodido também. Cada um com as suas dores, né? Mas o que eu quero dizer resumindo, você passa essa peleja, vários meses de espera, essa contrariedade toda. Eu ligava na hora do almoço do meu trabalho, pra vocês terem ideia, e eu pelejando, né? Parecia que era vítima de sequestro na minha compra. O negócio eu ligava e ficava, não, pelo amor de Deus. E não dava, né? E aí quando chega ainda por cima, um taca a capa mole, outro taca a lombada toda arrebentada e lascada de dentro pra fora. E assim, realmente, como eu brinquei aí, né, senão eu falo agora de novo, é lamentável ver o que a Amazon se tornou. E é isso, pessoal. Antes de aí de passar a capivara dos preços pra vocês, no caso não sigam plenamente como uma regra, tipo assim, não, o Ivan pagou esse preço, se não for assim eu não vou comprar. De novo, uma promoção Ultra Master Blaster excepcional em matéria de dinâmica de preços. Até de certa forma me deu a entender, como eu falei de ganhar na canseira, que a Amazon, tipo, não, o cara, né, botou no fiofó da gente, comprou esse tanto de coisa. Não, vamos não fazer. Por quê? Porque também o sinal da caixa das coisas que eu falei do estado não denota só o relaxo na forma de manusear e trazer. Tava surrada, tava suja.
me deu a entender, por um momento eu pensei, que quando eu comprei direitinho lá atrás, já tinham encaixotado e faltou despachar. Mas aí alguém que trabalha na deve ter saído para dar uma cagada, tomar um café, fumar um cigarro, jogaram minhas caixas no canto e ficou por isso. E ao longo do vídeo, não sei se vocês perceberam, minha feição foi mudando, porque eu tenho uma certa dificuldade em não ficar remoendo as coisas. E nesse caso tem um agravante aí de meses e grana e não sei o que, né? Pelo menos, é que nem eu falei, adiantei boa parte do meu ano aí, né? Quem sabe aí agora vamos mirar a feira de faculdade, se Deus quiser aí, quem sabe mais alguns preços, algumas coisas. Se a figura participar, prometi, eu vou comprar o Mestre Motini de novo, eu vou sentar na graxa, né? Dá pra ler, produzir resenha pra vocês, mas pra forma de guardar, me refiro ao estado de conservação, né? Pra ficar bonitinho aqui na coleção, né? Nem que, tal... Dá pra ler, no pior dos casos eu posso, sei lá, fazer um sorteio, doar pra biblioteca aqui da cidade, eu vou ver, né? Mas é isso, né? Sem ser essa também, eu tô tendo um imbróglio com a Panini. E aí quando, enfim, essas HQs chegarem, farei um outro vídeo com a introdução de reclamação também, né? Só que a Panini pelo menos tem desculpa da Copa, né? Aquela vagabundagem que eles fazem, que é encher o rabo às custas do jogo de futebol, mas não tem a vergonha na cara de fazer um encadernado bem feito. Mas é coisa da gráfica. Sim, mas tem certos lances que eles conseguem avaliar e verificar. Vocês vão ver aí no vídeo devido da Panini, tudo a seu tempo. Vamos logo acabar esse vídeo falando a capivara de preços para vocês. Novamente, pessoal, isso são preços excepcionais, mas dá para você ter uma base, né? Sempre dependendo aí, nivele por 50 se você quiser, porque tem sempre aí, felizmente, as feiras de faculdade. É só você ter um pouco de paciência também, né? Eric Campeão Eterno, que foi aquele que eu disse que foi no meio dessa cagada toda, que chegou bonitinho, né? R$39. Vou estar arredondando para cima ou para baixo, tá? Para ficar mais fácil. Berlim, 71. Fóssil dos Sonhos, R$40 praticamente. Eternauta 2, 68. Ikkyu Terra, que é o volume 1, 58. Ikkyu Água, que é o volume 2, 124. Ikkyu Fogo, que é o volume 3, 67. Ikkyu Vento, 72. Porque se você somar isso, eu pensei dessa forma: qual é o preço da promoção somada por tantos por cento? Eu calculei dessa forma, porque se por acaso eu for vender algum dia, eu vou vender a coleção fechada, né? Então, receba a sabedoria, receba a inteligência aí, pessoal. Mestre Motini, 69. Minha Coisa Favorita é Monstro, 67. O volume 2 foi 64. Monstro do Barry Windsor Smith, 66. Livro de Ofélia, 66. O Boa Noite Pum Pum, né, bem bacana, com 7 volumes e tal, 181. Então ficou bem legal de preço, né, uns 25, 27 reais, se não me engano. Quarto Poder, Conspiração Star, 66. E Torgal, 94, na risca, certinho, tá bom? E eu acho que é tudo, pessoal. Esse vídeo aí foi um desabafo muito grande. Espero que vocês tenham visto, gostado. E falando aqui novamente, já porque eu falo muitas coisas, se vocês passarem por uma situação parecida e não quiserem muita delonga, muita encheção de saco, peçam o estorno de inteiriço, né? De volta aí o dinheiro todo, sem sequer receber as revistas, se você arrepender no meio do caminho. Mas se você for que nem eu, que quer levar o negócio até o fim de raiva, e também porque quer as revistas um preço bacana que você pagou pelo seu direito, peça a equiparação de valores. Não é sacanagem, não é trambique, tá, gente? Fica parecendo aí que nesse povo eu descobri a técnica secreta, nesse povo das bet, essas carniças de aplicativo de aposta. Não, é mero direito do consumidor, né? Porque se você comprou, você já abriu o precedente. Então vamos supor, eu comprei por 50, agora tá por 200, problema, é o seu direito, você tem que pedir. No contrário, né? Do contrário, você pode simplesmente pegar seu dinheirinho de volta em caso de arrepender-se. Só que ainda assim também a Amazon vai te enrolar bastante, porque teve uma vez aí uns tempos atrás, demorou mais de um mês pro meu dinheiro pingar. E eu tinha pago no Pix, então não tinha muita desculpa de demora. E eu acho que é tudo, pessoal. Terminamos num clima mais pra baixo aí, mas eu espero que eu tenha mostrado quadrinhos de qualidade. Se você leu algum, ou quer ler algum, né, quer comprar também e tal, por favor, comente. E espero aí que, pelo menos, o meu sofrimento sirva de aprendizado para você que nos acompanha. E me desculpe qualquer coisa, algum linguajar e tal, mas, novamente, se ponha no meu lugar. 3, 4, 5 meses de tristeza e contrariedade para chegar ainda a algumas coisas num estado bem tristinho, bem deplorável, tá? Eu acho que é tudo. Se você também não reparou, não tivemos resenha nessa semana, né? Eu não sei se eu falei na introdução, vocês me perdoem.
É porque começo de mês, até os primeiros 15 dias, assim, meu trabalho ele é mais apertado. Então eu tenho que preocupar com o meu ganha-pão para depois fazer a gracinha aqui pra vocês, beleza? Então muito provavelmente não saiu resenha, e se não saiu de fato foi por conta do meu trabalho, tá? Peço desculpas de coração, beleza? Nos vemos numa próxima resenha e tal. Provavelmente vai ter mais aquisições aí em breve. Essa da Panini que eu vou ter que correr atrás de consertar, ainda tá nos trâmites de resolver. Algumas coisas de segunda mão e tal. Tudo a seu tempo, tenham paciência, mas são materiais de qualidade que eu acho que vocês vão gostar, beleza? Muito obrigado por tudo, fiquem com a fotinha do final. Nos vemos numa próxima. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.